Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos na cidade, no campo. Guarda, Senhor, toda a tua igreja, as criancinhas, a juventude, as famílias, ó Deus, os idosos, toma em tuas santas mãos. Guarda, meu Senhor, os que estão bem, os que estão enfermos. Repreende as enfermidades, dá graça e vitória ao teu povo. Abençoa, Senhor, toda a tua igreja. Guarda, Senhor, os idosos, manifesta o teu poder na vida dos que estão, meu Senhor, buscando a tua face, buscando, meu Senhor, soluções para os seus problemas, tratando sua saúde. Ó Deus bendito, guarda a tua igreja, guarda os nossos ouvintes, ajudadores e intercessores. Pai amado, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres, e nós estamos com o mesmo propósito do início do nosso trabalho há 33 anos. Ler a palavra de Deus, trazer a mensagem da palavra do Senhor para a edificação, consolação dos nossos irmãos. E, ao mesmo tempo, evangelizar aqueles que tenham prazer em ouvir a palavra santa. Hoje nós vamos trazer a nossa meditação na epístola do apóstolo Paulo, epístola de Paulo a Timóteo, a segunda epístola, capítulo 2, versículos de 1 a 10. É sempre muito bom, meus amados irmãos, a gente buscar a orientação na palavra de Deus. A palavra do nosso Senhor, ela é a fonte de sabedoria para quem tem necessidade, para quem tem desafios, para quem precisa realmente na convivência com pessoas, às vezes, de outros níveis, de alto nível, e muitos dos nossos queridos irmãos, muitos podem ficar tímidos diante de... trabalha no Tribunal de Justiça, trabalha na polícia, trabalha num quartel, trabalha, às vezes é prestador de serviço numa empresa de alto nível de tecnologia, e fica, às vezes, tendo dificuldade, sentindo dificuldade de falar da simplicidade do Evangelho, a pureza do Evangelho. Nós precisamos ter conhecimento para nos encorajar diante das oportunidades que surgem. Então, vamos aprender juntos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Paulo orientando a um discípulo do Senhor que ele havia ajudado desde cedo na sua missão. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo,
porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Querido Pai, Senhor do céu e da terra, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça e direção, ajuda-nos, nos dá, meu Senhor, entendimento da Tua palavra, da Tua bondade, fala conosco, fala com os nossos irmãos e ouvintes. Manifesta, Senhor, o Teu grande poder, abençoa a Tua igreja no Brasil e no mundo, guarda os Teus servos, Pai, revestindo suas vidas. Ó Deus querido, Deus santo e bondoso, fala aos corações, enche de graça os nossos corações, nos dando prazer na Tua lei, nos dando, meu Senhor, condições de fazer o Teu trabalho cada dia com mais amor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, muitas vezes, nós temos sofrido, de alguma forma, incompreensões. O Senhor Jesus avisou os seus discípulos: olha, o mundo vai tratar vocês muito mal. O mundo vai levar vocês à barra dos tribunais. Vocês serão intimados, arrastados, levados na marra, vocês serão forçados em muitas situações a ir à presença das autoridades. Jesus, perfeito no conhecimento, porque era o Filho de Deus, perfeito na instrução, porque era fiel, perfeito no que dizia a respeito à história que se seguiria, porque a sua obra teria duração eterna. Então, o apóstolo Paulo, que foi resgatado para levar a palavra do Senhor aos gentios, Paulo tinha uma grande missão e teve muito sucesso. Não sei se a palavra sucesso seria aplicável aqui, mas ele foi bem sucedido, sim, porque era um homem que não tinha recursos pessoais. Era um homem que não tinha família própria, não tinha esposa e filhos. O judeu não era preocupado com casamento tão cedo, e ele parece que se converteu também bastante novo. Não se sabe a idade deles, mas tudo indica que, quando naquele acidente ou incidente histórico no qual Estevão foi apedrejado, o Saulo não tinha mais do que 30 anos. Então, o que acontece é que possivelmente era solteiro e, a partir daquilo, não casou. Não tinha nenhuma perturbação, uma proibição, e ele mesmo aponta o direito de ter uma mulher irmã, portanto, uma serva de Deus, como esposa, mas não fez isso, para evitar dividir sofrimentos. Nesta leitura que fizemos, ele fala para o discípulo, para o cooperador dele, que era o Timóteo. Ele se identifica com a obra de Deus e diz: o que você ouviu de mim, assim como que você ouviu de outras testemunhas,
confia, transmita isto para homens fiéis, pessoas idôneas, para ensinarem também a outros. E no versículo 3 ele diz: sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. A terminologia militar aqui não identifica o Paulo, como um militar, mas ele era um homem de muita letra, era um homem de muito boa formação. E ele sabia que quem é alistado para a guerra não vai às suas custas. Ele sabia que ninguém que fosse alistado para a guerra, alguém que fosse chamado para o serviço militar e fazendo um serviço sem qualidade, não seria promovido. Ele fala sobre isto. Ele diz: ninguém que milita se embaraça com coisa desta vida, com negócios desta vida, a fim de agradar quem o alistou. A quem o alistou para a guerra. É uma guerra, então tem critério. E tem regras, tem normas. No versículo 5 ele diz: se alguém também milita, não é honrado, coroado, galardoado, promovido, não é coroado, se não militar legitimamente. Então, aqui, o apóstolo de Jesus Cristo, usando uma linguagem militar, portanto, uma linguagem diferente da linguagem comum utilizada por Jesus e pelos seus discípulos, mas com a finalidade de mostrar que ninguém faz guerra pessoal. Se fizer, não é válida, seria terrorismo, seria alguma coisa menos uma guerra. Uma guerra tem que, no mínimo, para ser considerado uma guerra, tem que ter pelo menos 2 povos envolvidos, tem que haver respeito pelos prisioneiros, pelos mortos e tal, tem que haver tratamento digno das pessoas que foram capturadas ou feridas. É por isso é que existem os crimes de guerra. Então, Paulo está cheio de sabedoria para orientar o discípulo. No versículo 6, ele diz: o lavrador, aí ele vai tirar outra imagem agora do campo. Ele tirou uma imagem para formular uma instrução do mundo militar, da boa milícia, do plantão, se fosse o caso, e também a questão da guerra. Ninguém vai para a guerra com recursos próprios. Não existe. Acontecendo isto, não é guerra, é terror, é alguma coisa diferenciada. Ninguém que milita é reconhecido, honrado, recompensado ou promovido se não fizer isso com legitimidade. Aí ele dá o exemplo do campo. O lavrador que semeia, que trabalha o campo, deve ser o primeiro a desfrutar do fruto do seu trabalho. Deve ser o primeiro a receber pelo que fez. Então, é algo muito profundo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. É necessário
deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo. O Senhor te dará entendimento em tudo. Escuta o que eu digo e Deus te dará entendimento, discernimento. Você vai ver. É maravilhoso. No versículo 7, ele diz: considera, ou seja, pensa nisto, fica meditando, se ocupa disto, te ocupa destas coisas. E Deus vai te dar entendimento. No versículo 8, meus amados, ele vai falar da pessoa de Jesus. Lembra-te de que Jesus Cristo, o Timóteo foi evangelizado pelo Paulo, e Paulo não fazia nada em seu próprio nome, é claro. Então ele está dizendo, pelo que sofro, aliás, no versículo 8, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Jesus Cristo era filho de Abraão, portanto, um hebreu, e era da descendência de Davi, portanto, um judaíta, era da tribo de Judá, e tinha estes deveres e privilégios. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. A mensagem que o Estevão, que o Timóteo recebeu, era uma mensagem plena de compreensão, de sabedoria, de espiritualidade. Era algo grandioso, porque Paulo tinha consciência da sua missão. No versículo 9, ele, que já falou de Jesus, da morte, da ressurreição, da filiação, portanto, da tribo que Jesus participava, agora, no versículo 9, ele diz, pelo que sofro trabalhos e até prisões. A experiência da igreja, muitos foram presos, prisões momentâneas, prisões por poucos dias, prisões temporárias. Mas o apóstolo Paulo, ele foi preso muitas vezes, inclusive com prisões duradouras. Prisões onde ele não tinha nada que não fosse a responsabilidade de continuar levando a palavra que lhe transmitia sofrimento. Sofro trabalhos, levantar cedo, dormir tarde, enfrentar naufrágios, passar necessidade. Em muitas situações, nos naufrágios, perdia tudo, escapava com a roupa do corpo. Ele diz, sofro trabalhos e até prisões, sendo tratado como um malfeitor. Tratado como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Foi ameaçado de prisão, foi preso em várias ocasiões, passou terríveis momentos, já preso e havendo motim, alguns querendo acabar com ele mesmo na prisão, e outros querendo pedir uma transferência para um determinado espaço para matá-lo no caminho. Foi perseguição terrível. E não era algo, eu ouvi dizer, não, era patente. E ele, consciente, sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, tratado como um malfeitor. Mas
A palavra de Deus não está presa. No versículo 9, ele sofre trabalhos. Aí agora, aqui no versículo 10, ele diz, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Aí tinha as necessidades, a escassez de víveres, o risco na cidade, o risco no campo. Ele passou por muitas aflições. Muitas aflições. Tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles, os escolhidos, os obreiros, os gentios, os obreiros dentre os gentios e outros que estavam sendo conduzidos a Cristo, ele diz com clareza, porque este sofrimento é por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação. A salvação não se baseia no sofrimento de A ou de B. A salvação, ela é meritória em Cristo. Mas o apóstolo, para levar esta palavra da salvação nos rincões, nos confins, nasceu em Tarso, região desenvolvida. Agora vai pregar em tudo que é lugar, até chegar ao Ilírico, na Europa Oriental, até chegar em Tarsis, até chegar da Espanha, a região da Espanha, onde estaria a suposta cidade de Tarsis. Então, era convicção, consciência, pessoa consciente, servindo a Deus com sabedoria. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. A salvação em Cristo é algo grandioso e é a única maneira do homem chegar à presença de Deus. E quando se fala homem, está se mencionando gênero. É o gênero. Homens e mulheres, todo o gênero humano sofre comigo. Sofre também comigo, pelo amor dos escolhidos. Sofre também por amor dos escolhidos, para que alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Meus amados, a mensagem de Deus para o nosso coração, a mensagem de Deus para a nossa vida, você podendo levar a palavra, mesmo que exista injustiça, algumas aflições, trabalhos, hoje não estão prendendo, pelo menos aqui, tem uma suposta tolerância com o Evangelho, com a verdade. Claro que não existe, é uma perversidade atrás da outra, mas nós sabemos em quem temos crido. E aqui ele sofre prisões como um malfeitor. Sofreu como um malfeitor. Mas ele faz um apelo. Ele faz um apelo para aquela pessoa. O que viste em mim, o que vistes em mim, o que você aprendeu, o que tem recebido, o que de mim ouviste, entre muitas testemunhas,
confia homens fiéis que sejam idôneos para levar este ensinamento aos outros. Que Deus guarde as vossas vidas, as nossas vidas. E nós vamos fazer a oração pelo memorial. Temos muitos irmãos enfermos, temos muitos irmãos desempregados, temos muitos irmãos temendo o tratamento que está fazendo, principalmente os que estão fazendo tratamento contra câncer. O câncer em si, ele traz, sendo detectado, o câncer traz em si, no diagnóstico do câncer, vem ali uma sentença de morte. Então, oremos pelos nossos irmãos, intercedendo pela vida, pelos seus serviços ao reino de Deus. Bendito Deus. Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti, Senhor, e agradecemos pela tua bondade, pela tua graça. Guarda o teu povo, manifesta o teu poder, opera poderosamente, meu Senhor, na vida da igreja. Dá graça aos teus filhos, manifesta a tua glória, Senhor, ensinando-nos, nos guardando, ó Deus, nos dando, Senhor, a condição de continuar até mesmo na aflição. Deus fiel, Deus Todo-Poderoso, reveste de graça os teus servos, os teus filhos. Ó Deus, prepara-nos, preparando, Senhor, os nossos corações, cada dia nos dando coragem para fazer a tua obra, Senhor, sem reclamar, sem voltar atrás. Deus Todo-Poderoso, ouve dos céus as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.